Hoje o título da mensagem é: o que você faz com a semente? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos, mas hoje eu vou falar de Noé. Noé recebeu uma missão. Noé tinha que construir algo que o homem nunca tinha visto. Ou seja, ele não só construiu, como conquistou algo maravilhoso. E aí, já no início da mensagem, eu faço um paralelo aqui, perguntando por que algumas pessoas são capazes dessas conquistas maravilhosas e outras não. E a resposta não tem muito segredo. Não precisa ler livro de negócios, de autoajuda. A resposta ela é relativamente simples. É porque essas pessoas enxergam além e elas foram até o fim. Elas não se esconderam atrás da desculpa da graça, que é uma das maiores desculpas do meio cristão. Vocês já ouviram falar da história do homem que morreu no alagamento? Então aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma parábola. Jesus explicava coisas através de parábolas, então eu vou tomar a liberdade de fazer também. Então choveu demais numa determinada cidade. Alagou tudo. As ruas viraram verdadeiros rios com uma correnteza muito forte, levando tudo que estava no caminho. The message today is what to do with the seed. Noah received the mission to build something never seen before by man. He achieved something wonderful, really great. And I would do a parallel right from the beginning, saying why some people are capable of great achievements and some people are not. What I was saying is it's because those people, it's not magic. I don't have to read so many books to reply it. The response for that is relatively simple. It's because those people, they see beyond. And they go to the end. They didn't hide behind the excuse of grace, which is the most common excuse of a Christian. And I was saying that Jesus used some parables to explain some things, and I will try to do the same here. And it was saying about a city which rained too much, flooding everything. The streets become like rivers, taking everything which was in its way. Homem naquela cidade, vendo aquele cenário, fugiu para o teto da sua casa para esperar por ajuda. Mas é interessante o comportamento dele, porque primeiro veio um vizinho e falou assim: meu, pula no caminhão e o caminhão atravessa essa água aqui. Pula aí que eu te levo, te ajudo. Dá para sair daqui ainda de caminhão. Então aquele homem no teto telhado disse: valeu, irmão. Deus vai me ajudar, eu sou crente. Eu acredito que ele vai me salvar. Aí passaram outros moradores. Já o caminhão já não tinha mais como voltar. Então passaram outros moradores com um barquinho. Passaram naquele bote. Viram um homem no telhado e chamaram ele. Meu, pula aí. A gente está vazando. Pula aí, vamos com a gente. E o homem disse assim: agradeço muito a ajuda de vocês, Deus abençoe, mas eu sei que Deus vai me salvar, eu creio. Aí vieram os bombeiros de helicóptero, fazendo uma varredura pela cidade, vendo se tinha alguém ilhado, isolado. Jogaram uma corda para aquele homem, chamaram ele. E o homem disse: está tudo na santa paz do Senhor, Deus vai me salvar e eu creio. About the story of the flood, a man seeing what was going on, he climbed on the roof of the house and he was waiting for help. First a neighbor came and said, come on with me on the truck, I have a truck. We can still drive to get out of here. But the man said, no thanks, God will save me, I'm a believer. Then other neighbor
passed by in a small boat and called the man again, saying, "Jump here, we can take you out of here." But the man said again, "No thanks. God will save me, I believe." The firefighters came by helicopter looking for isolated people in that scenario, and they called him. They dropped a rope, but the man said, "It's okay. God is going to save me. I believe." Até que a água atingiu o teto da casa, levou o homem que morreu no meio da enchente. Ao chegar no céu, e obviamente que eu não quero aqui contra nenhum princípio da Bíblia, eu sei que não é assim, mas é uma parábola, vamos lembrar disso. Aí ele chega no céu, olha para Deus e pergunta: "Deus, por que você não me salvou? Eu demonstrei ter fé até o fim." E aí Deus responde: "Meu irmão, eu mandei um caminhão, eu mandei um barco e mandei um helicóptero. Você negou toda a ajuda que eu mandei." Então a gente precisa parar de usar a graça como desculpa e a gente precisa estar atento àquelas pessoas que Deus manda para nos ajudar. A gente precisa estar atento às situações onde Deus está sim presente, apesar de não vermos. Mais importante que tudo isso, isso foi parte da palavra na célula passada, a gente precisa buscar revelação. Somente assim a gente enxerga com olhos espirituais e a gente alcança as grandes coisas que a gente espera. The water hit the roof of the house and took the man who died in the middle of the flood. Then, knowing that's not how it happens, it's just a story to explain the situation, when he gets to heaven, he asks God, "Why you didn't save me? I demonstrated my faith until the end." Then God says, "I sent a truck, a boat, a helicopter, but you denied everything." So we need to stop using grace as an excuse. We need to be looking after those things God sends to help us. We need to understand that God is all the time present, even when we don't see Him because of our limitations. More important than that, we need to seek revelation. Only then we will see with spiritual eyes and achieve the great achievements we hope for. Vejam que eu não estou fazendo aqui uma pregação, nem vou fazer uma pregação de prosperidade. Porque a conquista de Noé, a grande conquista de Noé, não foi dinheiro. Gente, já pensaram no que Noé conquistou? Por ser um homem justo. Noé conquistou um mundo novo. Noé conquistou uma nova chance para a humanidade. Se não fosse Noé, a humanidade tinha acabado. Foi isso que Noé conquistou. Se eu quisesse pregar aqui sobre prosperidade financeira, que alcançou grandes coisas na vida, eu ia citar homens como Jó e José, por exemplo. Eu ia falar de Noé. A questão é que Noé provavelmente levou várias décadas para construir a arca. Não se sabe quanto exatamente, mas a gente pode imaginar que uma arca que era para levar um casal de cada espécie ou até um pouco mais, deve ter demorado sim bastante tempo. Mas por que Noé alcançou essa conquista da arca e aí um mundo novo? Porque isso nunca foi o sonho dele, mas era o sonho de Deus. E ele alcançou porque ele teve revelação de Deus. Gênesis 6:13. Então disse Deus a Noé: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira." You see, I'm not talking about prosperity because Noah's achievement was not money, was not something we can value. But actually, his achievement was a new world, a new chance for humanity.
If I wanted to talk about financial prosperity, I would talk about Job, I would talk about Joseph, for example. The point here is not that he achieved a great thing from what we understand as a great thing. His achievement took some decades, probably. We don't know. But for sure, such a huge thing would take a lot of time to build. But why did he achieve this? It's because it wasn't his dream. It was God's dream. It was a revelation from the Lord. Genesis 6:13 says, "And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make an ark of a gopher wood." Aí eu imagino aquele cenário, eu já comentei algumas vezes que tem cenários que eu gosto de imaginar na situação. E aí eu imagino Noé, recebe a revelação, ele olha para os lados e fala, meu, por onde é que eu começo? Sabe quando tem que organizar essa bagunça das crianças aqui? A gente olha, aí tá tudo sujo, tem comida jogada, a criança se sujou, tem que dar banho, escorreu a fralda, tá ali pelo meio do caminho, porque teve que tirar e já colocar antes que delecar tudo. A gente se pergunta, por onde é que eu começo? Aí eu imagina Noé, naquela situação, recebendo a revelação de Deus, ele olha para os lados e fala, por onde eu começo? Quando Deus avisou que a gente vinha para cá, eu recebi a ligação, dizendo que a gente vinha para a Alemanha, eu falei, meu, por onde eu começo? Eu imagino Noé, na minha van limitação, com os meus olhos limitados na carne, eu imagino Noé olhando para os lados e pensando assim, se eu pudesse na Bauhaus, eu podia comprar madeira, parafuso, a parafusadeira, podia comprar prego, martelo, mais que isso, ainda podia mandar entregar aqui, eu não precisava nem sair de casa. É isso que a gente está acostumado a fazer. Mas sério, tentem imaginar Noé agora. Com a missão de não só construir a arca, ele tinha a missão de colocar os animais dentro da arca também. Ele tinha a missão de colocar aquilo que Deus criou dentro da arca. Mas vocês já tentaram imaginar Noé se planejando? Já tentaram imaginar Noé se planejando? Eu tenho que construir uma arca. Quanto tempo isso vai levar? Depois eu tenho que colocar os animais dentro. Quanto tempo vai... Qual é a referência que Noé tinha? Ele olha para o lado, vê aquele monte de árvore. Ele não tinha serra elétrica para serrar as árvores. Eu imagino quando ele se deu conta que ele primeiro ia ter que começar a cortar a árvore. E não é só cortar a árvore, porque não dá para amarrar uma árvore na outra e fazer uma arca. Ele ia ter que preparar as madeiras, cortar no formato, no tamanho adequado para que elas se encaixassem. Eu imagino ele com um pedaço de árvore na mão, amarrando uma pedra num pedaço de pau, e dizendo, beleza, se é para começar essa parada, vamos começar. Já pensaram se Deus hoje vem e manda vocês construir um barco? E vocês não têm Bauhaus por perto? I imagine Noah wondering, okay, from where do I start? When God told me I was about to come to Germany, I also thought the same. I asked myself, from where do I start? I imagine Noah looking around and thinking, well, would be nice if we have Bauhaus here. I could go there and buy all the stuff I need. Wheels, hammer, screwdriver, and still I could have a delivery at my place. But seriously, let's try to imagine Noah. He needed to build the ark and carry all the species that God created and his family. I have no idea how much time
took, and I'm sure Noah didn't know actually how much time it would take. I imagine when he looks around and see lots of trees without any kind of tool to cut the trees. And then he realized that it's not only turning the trees down, but also preparing the tree, having a proper piece of wood to the ark. I imagine him with a stick in his hand, a stone, tying it to make a hammer, and then saying, okay, let's start. No idea how long it would take. Quando Deus dá uma direção, Ele planta uma semente no meu e no teu coração. O que você faz com a semente que Deus planta no teu coração? Você se pergunta por onde começar? É normal. Eu tenho certeza que Noé também se perguntou. Mas e o próximo passo? Você faz igual Noé? Que eu imagino que ele já preparou um martelo artesanal, arregaça as mangas e trabalha, ou desiste porque não tem Bauhaus e não tem teleentrega? Você corta a árvore, constrói as ferramentas que precisa e executa o projeto de Deus, ou você e eu tentamos um atalho, ou você espera que Deus te faça rico para que você tenha recurso suficiente para ir na madeireira lá no centro da cidade e comprar madeira cortadinha já. No momento, nós aqui estamos passando por um momento de construção em Berlim. E a gente precisa ajudar aquilo que Deus quer construir nessa cidade. A pergunta-chave é: quem está disposto a trabalhar por décadas para isso? When God gives you a direction, when He plants a seed in your heart, what do you do with that seed? Some people wonder where or how can I start? But that's okay. Noah probably asked himself, from where do I start? The thing is, what happens next? You roll up your sleeves and start to work, or you just give up because we don't have Bauhaus, don't have delivery. Do you cut the tree one by one? You build the tools you need and carry out God's project, or you try a shortcut? Or do you hope that God will make you so rich that you can buy all the stuff already done? You hope to have all the resources you apparently need. Then you go to the city center and you buy all the woods you need. Right now, we are going through a construction here in Berlin. I believe it. When we need to help God in His plans to build something here in His city, His kingdom. The most important question is, who is willing to work for decades for this, to achieve this? Noah did it. Are we willing to do so? Sabe outra razão que fez Noé conquistar um mundo novo, uma nova chance? Ele não fez do jeito dele. Se vocês lerem Gênesis, Deus deu instruções específicas para Noé. Você vai construir assim, assado. Quem aqui de nós nunca falou assim: a maneira como fazem as coisas nessa igreja aqui não está certo. Eu acho que eu vou sair e vou fazer do meu jeito. Quem de nós nunca se perguntou isso? A diferença entre nós e Noé é que Noé teve a revelação e ele seguiu os planos de Deus, não os próprios planos. É interessante imaginar
ou entender que Noé não era engenheiro naval. Ele não era formado na Universidade Federal. Ele não tinha técnicos navais à sua disposição para construir aquela parada. Mas ele não olhou para o que ele era. Ele não se escondeu atrás disso para não seguir os planos de Deus. Em vez de olhar para aquilo que ele era, Noé olhou para o que Deus queria. E galera, o que Deus quer acontece. Vocês querendo ou não. Do you know the other reason that Noah achieved a new world and a new chance for humanity? He didn't do his way. He followed the instructions given by God. Who of us never asked ourselves, you know what? The way the church is doing it, I somewhat disagree. I will do my way. Who of us never asked such a question? Noah had revelation and followed God's plans and not his own plans. He even didn't try to do his way. Noah was not a naval engineer graduated in a fancy university, nor did he have naval technicians at his disposal. But he didn't look at what he was, and he didn't behind himself on this. What he did, he followed God's plans. He didn't look at what he was, he looked at what God wanted. And guys, what I was saying here is that what God wants happens if you want it or not. Se você não quiser, ele arranja outro. Assim como ele arranjou outro rei no lugar de Saul. Saul foi o primeiro rei que Deus estabeleceu em Israel. Veja o tamanho da honra de Saul. Só que Saul não foi até o fim. Saul não era Noé. Para Deus, certamente foi triste, mas não foi nenhum problema. Saul não quis seguir os planos dele, ele substituiu. Ele vai substituir nós aqui se a gente não seguir os planos dele. Mas eu tenho outra notícia para te dar também. Se ele não quiser abrir mão de te usar, ele vai te usar sim. E é interessante perceber que Deus ele é bastante convincente. Nem que para isso ele tenha que te levar para um lugar escuro, imerso no meio do oceano, dentro de um peixe gigante. Quando vocês entrarem no céu, porque eu tenho certeza que vocês vão herdar o reino dos céus, eu queria que vocês perguntassem para Jonas o quão convincente foi a experiência que ele passou. Deus quis usar Jonas, não quis substituir. Eu gostaria de perguntar para Jonas como é que foi tentar fugir daquilo que Deus mandou fazer. Será que valeu a pena? Quem não consegue ver além, não vai alcançar aquilo que Deus determinou, porque não tem visão. Ou talvez ainda não entendeu o conceito de semente. E eu quero colocar essa imagem aqui na tela para a gente pensar sobre uma coisa aqui. Mateus 17:20. Todos nós conhecemos esse versículo. Mas quando eu comecei a estudar a palavra, eu me dei conta de um pequeno detalhe que eu acho que passa desapercebido na grande parte das situações. Mateus 17:20 diz assim: E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa fé pequena, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. If you don't want to go what God told you to do, He may find another one.
to replace you. Like he did with the king Saul. He was replaced. He was the first king of Hebrews. But he didn't go to the end, as Noah, for example. Then he was replaced by God. So, it is actually bad news. If you don't want to do what he wants, he will replace you if necessary, if he wants to replace you. However, on the other hand, if he wants to use you specifically, he will. And he's quite convincing. If you think about what happened to Jonas, if God wants to convince you, he can bring you to the middle of nowhere in the ocean, in a dark environment, inside of a giant fish. If I find Jonah in heaven, I would ask him, how was trying to not do what God told you to do? Is it work? How was it try to escape from what God has ordered? Those who cannot see beyond will not achieve what God has determined, because they have no vision, or they may have the vision, but they do not understand the concept of seed. Matthew says, and Jesus said to them, because of your little faith, because I tell you the truth, if you have faith like a mustard seed, you will say to that mountain, go from here to there, and it will pass, and nothing will be impossible. Sabe qual é o detalhe desse versículo que eu estava falando antes? Eu olhei a tradução em português, inglês e espanhol. Também procurei o texto original em grego. Obviamente que eu não sei ler grego, então usei o Google Tradutor para ver o texto original em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Em nenhum desses casos eu encontrei na tradução se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que está escrito na Bíblia. O que eu encontrei em todas as traduções, inclusive no texto original em grego, diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, e não do tamanho dele. Então eu acredito que isso abre a parábola que Jesus deu para um entendimento mais amplo que apenas o tamanho do grão de mostarda. Mas o que abre aqui é o conceito de semente. E eu vi uma discussão recente, mas o grão de mostarda nem é a menor semente do mundo. Para aquelas pessoas que estavam ouvindo, não era a menor semente. É o que eles podiam entender. O grão de mostarda foi criado e planejado por quem? Por Deus. Ou seja, até te parece pequeno, olha o grãozinho ali. Mas se você não acreditar nos planos de Deus, você nunca vai dizer que aquela coisinha pequenininha se torna uma árvore gigante. Já viram a árvore da mostarda? Ela é gigante. Do you know the detail of this verse? I looked at the translation Portuguese, English, Spanish. I also look at the Bible in the ancient Greek. Of course, I don't speak Greek. But I used Google Translator, and I didn't find what people usually understand. What I found in this translation and in Greek was, if you have the faith like a mustard seed and not the size of it. And that's the detail which I think some people do not pay attention to. So I believe that this opens Jesus' parable to a broader understanding than just size. That's also about the size, but that's not only about the size. But saying like a mustard seed, he's also bringing the concept of seed.
The mustard seed was created and planted by God, which means it seems small to you, to me. However, if we don't believe in God's plans, we will never say that that very small seed will become a big tree. Se você não acreditar nos planos de Deus, nunca vai entender onde essa célula aqui vai chegar. Vou repetir, se cada um de nós não acreditar nos planos de Deus, a gente nunca vai enxergar com revelação, com olhos espirituais, onde essa célula vai chegar. E vai chegar não é por nós, mas é para o reino e para a glória de Deus. O que mede a fé não é o tamanho. Jesus não estava medindo a fé pelo tamanho do grão. O que mede a fé é como a gente usa aquele grão. É isso que mede a fé. É como a gente pratica ela. Até porque se a gente não praticar ela, a gente não agrada a Deus. Isso quer dizer que não é pelo tamanho do grão. A questão é que, se eu tiver, como está essa pessoa segurando essa semente, se eu tiver com a semente na mão e não fizer nada com a semente, ela não passa de uma semente, ela nunca vai virar algo maior. Ela nunca vai se tornar uma árvore. Você precisa deixar os anos passarem sem plantar a semente. Quanto mais você demora para plantar a semente, mais demora para a árvore crescer e dar frutos. Ter fé é uma coisa, mas aguardar o tempo de maturação, que seria o próximo passo, ok, vou decidir plantar o planto. Então eu tenho a fé, eu tenho o grão de mostarda, está lá plantado. Mas aguardar o tempo de maturação da fé é outra história. If you don't believe in God's plans, you will never understand where this cell group is going to reach for God's kingdom and glory. It seems to be a small group like that seed. But what happens next? What measures faith is not the size, but how we use it and practice it. Because without faith, we know, the Bible says you cannot please God. The question is not the size of it. The question is not that I have it. The question is, I have it in my hand and I'm not using it. If that's the case, it will never, ever become a tree. We'll never see the fruits coming. You need to stop letting the years go without planting the seed. The longer it takes you to plant the seed, the longer it takes you to turn into a tree and then have no fruits. Or you're taking longer to have the fruits. Having faith is one thing. Next step, we're going to plant the seed. But waiting the proper time to mature the faith, as waiting for this to become a tree, is another thing. It's a totally different story. No processo de maturação da fé é preciso comedir. E aqui é onde muitos de nós cometem erros. E eu me incluo aqui na panela com vocês. Nem ser mole demais, nem ser apressado demais. É como regar demais ou de menos aquela semente ali. Beleza, agora a gente planta a semente, a gente rega ela, a gente cultiva ela, ela vira uma árvore? Não. Ainda tem uma coisa que acontece antes dela virar uma árvore. Ela primeiro vira uma hortaliça. E o que a gente pode fazer com uma hortaliça? Pode fazer chá, pode fazer tempero, pode até fazer remédio. Agora, se eu continuar regando essa hortaliça, aí sim, no tempo certo ela vira uma árvore. Ou seja, fé e paciência, elas andam juntas. É necessário ter uma semente na mão, sim, que é aquilo que Deus revelou que é o propósito para você. In the process of maturing the faith,
we have to be cautious. Neither being so soft, nor being too hard. It's like watering. Not too much, not too little. Now, if you plant the seed, and you water it, and you cultivate it, is it becoming a tree? No, it's not. It first becomes a vegetable. What can we do with it? We can make tea, we can make sauce, we can make medicine, whatever we want. Now, if then, after having that vegetable, we keep watering this vegetable, then, at the right time, it becomes a tree. It's necessary to have a seed in your hand, which is what God has revealed to you, His proposed for you. Deus vai te dar instruções de como regar. Como regar a semente até ela virar uma hortaliça. E se você seguir as instruções que Deus te der no meio do caminho e não tentar fazer do teu jeito, a semente vai sim virar hortaliça. Mas sabe qual é o problema? Que eu já vi várias vezes? Se vislumbrar com o resultado. Aí nego acha que tá grandão, que é autossuficiente, que já sabe tudo que precisa saber. Se adotar esse comportamento, a gente mata aquela hortaliça. Não é porque a semente brotou e tem potencial para dar fruto que você para de seguir as instruções de Deus. Caso contrário, você não termina a sua arca. Se Noé tivesse parado de seguir as instruções de Deus no meio do caminho, quando a arca estava tomando forma, uma madeira fora do lugar era o suficiente para a arca afundar. Se você deixar uma madeira fora do lugar, você não conquista o mundo novo, não tem recomeço. Pra gente que jogou videogame esses dias, aquele botão do Start, não vai estar lá. Não vai estar lá. Deixou a madeira fora do lugar, o botão não vai estar lá. Isso significa que se a gente desprezar as coisas pequenas de Deus, a gente falou rapidamente sobre isso na última célula, se a gente desprezar as coisas pequenas que Deus nos deu, como uma hortaliça, a gente nunca vai ver essa hortaliça virar uma árvore. A gente nunca vai comer dos frutos, nem descansar na sombra dessa árvore. God will give you instructions on how to water the seed until it becomes a vegetable. If you follow God's instructions and not try to do it your way, then the seed becomes a vegetable. But don't get glimpse of the result. Because if you think you are already a big guy, you are self-sufficient, that you already know what you need to know, you are going to kill that vegetable. It's not because the seed has sprouted and has the potential to give you fruits that you will stop following God's instructions. Otherwise, you will not finish your ark. The ark God told you to build. You will not achieve a new world. You will not have a restart. This also means that if you despise the small things that God has given you, like a vegetable, for example, you will not see it becoming a tree. No fruits, no shade, to rest. O que você tem na mão, o que a gente está vendo nessa mão, eu quero perguntar para cada um, o que vocês estão vendo ali? Nessa imagem da televisão, vocês estão vendo uma semente, uma hortaliça ou uma árvore? Olha para aquilo ali e me diz o que vocês estão vendo. Tudo depende de como vocês olham para aquilo ali. Alguns vão ver uma semente, outros vão ver uma hortaliça, porque vão querer usar logo. Não vão esperar o tempo de maturação da fé. Não vão esperar passar pelo processo, a gente falou sobre o processo já. Mas quem consegue ir além vai ver uma árvore naquela mão. Não está vendo uma semente, está vendo uma árvore naquela mão.
Porém, tudo começa na semente, então a gente não pode desprezar as coisas pequenas que Deus nos deu como uma semente. A gente quer viver as grandes coisas de Deus. A gente quer viver as grandes coisas de Deus. Mas sempre reclama das coisas pequenas que Ele nos dá. Eu vou repetir, a gente quer viver grandes coisas de Deus, mas reclama das coisas pequenas que Ele dá. Mas são essas coisas pequenas como essa semente que Deus usa para lá na frente te dar uma sombra para descansar e um fruto para te alimentar. Eu não vou reclamar do tamanho dessa célula. Isso aqui é uma semente que eu estou cultivando. Que a gente está cultivando como grupo. Eu não sei se eu vou colher os frutos dessa árvore que eu estou cultivando hoje. Mas quando a gente pensa que o fato da gente estar aqui hoje, com saúde, com família, significa que a gente comeu a árvore que outros plantaram, que outros cuidaram, e mais que isso, que outros não colheram enquanto ainda era uma hortaliça. E por isso que a gente teve alimento para chegar até aqui. E por isso que quando a gente precisou descansar, Deus nos deu uma sombra para a gente sentar embaixo e descansar. Caso contrário, nós não estaríamos aqui. What you have in your hand, what you see in this picture here, you see a seed, a vegetable, or a tree. It all depends on how you look at it. Some people see a seed. Some see a vegetable. Why? Because they want to use it quickly. They don't want to wait. But some see a tree. So look at this picture. What do you see? Really? Can you see a tree here? But all starts with a seed. So let's not dismiss the little things that God has given to us. We want to live big things. We all want to live big things. But we complain about the small things God gave us. But those are the small things, like this seed, God will use to give us food and shade. I'm not going to complain about the size of this cell group. This is the seed I am watering. We, as group, are watering. I don't know if we are going to eat the fruits of the tree which will come. But in fact, if we are all here today, it's because we ate fruits from someone else. Someone before of us planted the seed, watered the seed, and then had fruits. Thank God they didn't take it while it was only a vegetable, otherwise we wouldn't be here. Agora vamos pular para Davi. O que Davi tinha? Olha o tamanho do obstáculo de Davi. O que Davi tinha? Davi tinha 5 pedras. Era tudo que ele tinha contra um exército. Mas como que Davi viu aquelas pedras? Como que você vê aquelas pedras? Sabe o que Davi viu naquelas pedras? Ele viu um passe para ser general e rei. Ele não viu só 5 pedras. Se entra uma pedra no teu sapato, o que você acha que é aquela pedra? Quando você olha para as pedras que Davi tinha, o que você imaginava que aquilo ia se tornar? Olha para a semente que Deus te deu. Deus te deu uma semente. Deus te deu um propósito. Deus te deu uma direção. Um lugar para você ir. Mas você ainda está vendo só uma semente? A gente falou disso na célula passada. O que Moisés tinha na mão? Moisés tinha um pedaço de pau. Tinha um galho de madeira, era tudo que ele tinha. Mas foi aquela coisa pequena
que Deus usou para que Moisés abrisse o mar. Mas eu não vou entrar nessa história. Eu quero ir um passo adiante agora. Você sabe por que o mar fechou? Depois que os hebreus passaram? Por 2 motivos. O primeiro motivo que o mar fechou era para o exército do Egito não alcançar os hebreus. Mas tinha um segundo motivo. O segundo motivo era para que o povo não conseguisse voltar. Se vocês lerem a passagem dos hebreus, eles saíram do Egito até entrar em Canaã, quantas vezes o povo veio para Moisés e falou: melhor seria se voltássemos para o Egito porque lá tínhamos pão e água. Não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. E sabe por que Deus fechou o mar para ele não voltar? Porque Deus convida a gente para um caminho sem volta. What did David have? 5 little stones. What do you see for those 5 stones? Just the stones? Or a path to become a general or a king? What do you have? A seed or a tree? We talked about this in our last service. What Moses had in his hand was a piece of wood, a wooden stick. But it was that small thing that God used to open the sea in front of him. But you know why the sea closed afterwards? 2 reasons. First, everybody knows, the army from Egypt did not be able to reach Hebrews. But you know the second reason? Because along the time, all the time, people are coming to Moses saying, it would be better if you go back to Egypt, because there we had bread and water. And God invites us to a path with no return. Coríntios 5:17. Se o homem está em Cristo, então nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. So then, if any man is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Behold, all things have become new. Galera, vocês têm 3 opções com semente. 3 opções. Simples assim. Quando você sair aqui da cela, você pode jogar lá fora. Nada vai acontecer. Só que você vai passar o resto da vida murmurando que não viveu as grandes coisas de Deus. Que quando precisou de uma sombra para descansar, não tinha aquela sombra. Ou quando estava com fome, não tinha alimento. Segunda opção. Você vê a hortaliça e colhe ela para fazer um chá. E sabe o que muito cristão se engana? Muito cristão colhe enquanto ainda é hortaliça e ainda diz assim: olha aqui como Deus é maravilhoso. Ele trouxe essa hortaliça para mim para eu tomar esse chá maravilhoso. Além de desistir rápido, enganou a si mesmo. A terceira opção que você tem com a semente: esperar, cuidar, obedecer e ver a semente virar árvore. Só que esse tempo de maturação, esse tempo que a semente está virando árvore, não é fácil, porque aí vem as lutas, vem os desafios. Sabe o que acontece? Aquele que se opõe a Deus, ele vem com tudo para cima de nós, ele quer nos derrubar. Ele fala no nosso ouvidinho assim: meu, essa parada não vai rolar. You have 3 options with the seed. If you go out here, throw it away, and then you won't see anything happening. But then you will spend the rest of your life murmuring, saying, I could never ever leave great things in God. Second option, you see the vegetable, but then you make a tea with it. And in some cases you say, or Christians say, well, God gave me this thing here to drink a so tasty tea. Which means you give up quickly, but also you misunderstand it. You lie to yourself. Third option, you wait.
you take care of it, you obey, and then you see the seed becoming a tree. But then you start to see that it's not easy to wait for the time it's becoming a seed. Some challenges come. The enemy of God will try everything to bring you down and saying, man, that's not going to happen. And he will try to convince you, that's not going to happen. That's not for you. O inimigo de Deus, ele quer matar a árvore do teu trabalho, da tua família, do teu ministério. Quer matar a árvore de tudo aquilo que é plano de Deus na tua vida. Ele vai tentar tirar, sim, isso de você e você vai ter que enfrentar isso. Ou seja, você vai precisar combater as pragas que querem ver a tua árvore morrer. O problema é quando plantamos, esperamos virar uma árvore, só que a gente desiste. E a gente começa a pensar em voltar atrás e viver aquela vida lá atrás. Onde essa batalha que eu estou tendo hoje eu não tinha. E aqui que está o problema. Por que Deus fechou o oceano? Para não voltar para trás. Ele não quer que a gente viva aquela vida lá de trás de novo. E sabe qual é o outro problema? O que acontece se você joga a semente na terra e tira ela de novo da terra? Nada. Olha para o chão, como é que está o chão? Igual. Agora, você esperou um pouquinho. A semente virou hortaliça. Aí você vai lá e tira a hortaliça da terra. Qual o problema? O máximo é ver uma terra revirada. Só que a gente chega um momento na nossa vida com Deus que não dá para voltar atrás. Porque, meu irmão, se você esperou até virar uma árvore e agora você quer voltar atrás, você quer arrancar essa árvore, o que vai ficar no lugar da árvore? Um buraco. Um buraco enorme. Porque tinham raízes ali para alimentar os frutos e aquelas raízes foram arrancadas. The enemy of God wants to kill the tree of your work, your family, your ministry, everything that God has as a plan in your life. He will try to remove it. He will do whatever he can. But the thing is, you will have to deal with it. If you don't fight the threats that want to kill your tree, it will die. The problem is, we may plant the tree, we may wait until it becomes a tree. We will plant the seed, we wait until it becomes a tree, but then we give up. And then we think about going back to that life from where God took us. And that's the problem. Here's the problem. If you take the seed from the earth, you throw it into the earth, and then you take it back. What is the problem? No problem. No changes on the earth. But if you take a vegetable from the earth, what is the problem? You see something, you touch the earth, but that's okay. But what if you take a tree? What's left? Isn't it a huge hole? There are roots that fed the fruits, but you took it. O que isso quer dizer? Não deixe o teu passado criar um buraco na tua vida. Isso quer dizer. Você até diz, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, mas eu não aguento mais. E aí você vira as costas, deixando todos os buracos para trás. Que buracos são esses? Buracos nos relacionamentos com os nossos pais. Buracos no nosso matrimônio. Buracos para os nossos filhos, onde eles vão tropeçar. Só que Deus não te chamou para criar buraco. Ele te chamou para plantar árvore e gerar fruto. E mais que isso, fruto segundo o Espírito Santo. Não fruto segundo a tua carne. Deus chama a gente para um caminho sem volta.
Ou a gente continua, ou a nossa alma vai ficar cheia de buracos. Mais que isso, a gente vai deixar buraco para os outros. Hoje, existe manifestação no Reino de Deus aqui em Berlim. Você já viu como é que constrói uma estrada? Muita gente pensa que a estrada se constrói assim. Eu começo a construir agora, e eu vou seguir em linha reta até chegar no final da estrada. E a estrada é construída. Não é assim. Sabe por que não é assim? Porque demora mais. A estrada é construída em várias frentes de trabalho. Começa uma ponta aqui, uma ponta lá, uma ponta no meio. E aí as frentes de trabalho vão uma na direção da até que elas se encontram. E aquele trecho está finalizado. Então o que Deus está fazendo aqui, nós somos apenas uma frente de trabalho. Só que a gente tem que trabalhar, porque a gente vai encontrar ali a outra frente de trabalho e a gente vai virar uma coisa só. E aí o reino de Deus é manifesto. What does that mean? Don't let your past create a hole in your life. Saying, yeah, I'm here. I believe it, but I can't take it anymore. I can't manage this anymore. And then you turn your back. And then you leave huge holes. Holes in your relationships with your parents, in your marriage, with your children, which will become a trap to your children. God didn't call you to create holes. He called you to plant trees, eat fruits, and fruits according to the Holy Spirit, not according to you, because of your sins. God calls you to a path with no return. Either you continue or there will be holes in your soul. Or you leave holes for others. Today, yes, there is a manifestation of God's kingdom here and there in Berlin. But the point is, we may see this only as a seed. You know how to build a road? We have several work fronts. So they come from different points and then they meet and then have that part done. This is what's happening here. We have God here and there and there. We are just a work front. But when we get together, we will build God's kingdom in this city. Existe uma semente aqui nas nossas mãos. Essa célula aqui é uma semente. Mas como é que a gente está vendo ela? Como cada um de nós está olhando para essa célula? Eu, particularmente, vejo como uma árvore. Eu falei isso uma vez. Não sei se vocês estavam aqui. Eu falei, quando eu sair de Berlim, eu não sei como é que vai estar o que eu comecei. Mas eu sei que alguma coisa se iniciou. Assim como eu comi fruta de alguém no passado, vai ter fruta que a gente vai deixar para outra pessoa comer aqui. Eu vejo essa célula como uma árvore. Não me importa a opinião de outros, nem crítica, porque eu sim acredito que isso aqui é uma árvore. Eu não vejo, como naquela imagem, uma semente, eu vejo uma árvore. É óbvio que eu vou cometer erros. Nós vamos cometer erros. É óbvio. Nós temos as nossas limitações e eu tenho as minhas limitações. Mas eu também acredito que quando eu regar de mais ou de menos, Deus vai me avisar. Ele vai orientar e vai falar, Vinícius, Wesley, Gabriel, faz mais, faz menos. Só que eu não vou desprezar aquilo que todo mundo hoje vê como uma semente pequena só. E mais que isso, quando isso virar uma hortaliça, eu não vou colher essa hortaliça. Sabe por quê? Porque eu quero a arca completa. Eu quero a arca sem furo nenhum. Eu quero a árvore. Eu quero os frutos, eu quero a sombra que essa árvore pode me dar. Eu quero construir um mundo novo, uma nova história. Eu quero ter acesso a isso, assim como Noé teve. Um pedaço de madeira vai ser a minha arca. Uma semente vai ser a minha árvore. E se Deus me der só um galho, eu acredito que eu posso abrir o mar sim com aquele galho. Não por mim, mas por Ele. There is a sea in your hands.
But how do you see it? In our hands here in Berlin, in this cell group, I see it as a tree, not as I see it. No matter what others say, no matter the criticism, I believe what we have here is a tree. This is how I say it. I will make mistakes. We will make mistakes. That's human being. I have my limitations. But I believe if I water too much or too little, God will tell me or tell you, do less, do more. I believe God will speak to us, will guide us. And more than that, I will not take it from the earth when I see this cell group as a vegetable. That's too early. I want to see it as a tree. I want to complete the arc. I want the tree. I want the fruit and the shade of the tree. If I want to conquer a new world, a new story, if I want to have access to it, a piece of wood will be my ark. A seed will be my tree. If God gives me a wooden stick, I believe that I can open the sea with it, not because of Him, not because of me, but because of Him. Galera, esse é o caminho que eu não quero voltar. Tem aquele louvor que diz assim: quem já entrou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Então quero convidar para a gente orar e clamar até a gente acessar os santos dos santos. Até a gente esquecer como é viver fora de lá. O que eu estou convidando vocês aqui hoje é para a gente não deixar buraco para trás. Nem pedaços de madeira. Não vamos desprezar. Aquele pequeno pedaço de madeira que pode nos levar para um outro mundo com Deus. Entrar no Santo dos Santos. This is a path I don't want to go back to. There is a song that says, who has already entered into the Holy of Holies does not know how to live somewhere else. What I invite you here is to pray and worship until we enter into the Holy of the Holies. Until we forget how we used to live somewhere else, outside of it. Let's not leave holes behind or pieces of wood that would be our ark and takes us to the new world with God. Vamos lá, galera? Eu estava pensando aqui, né? Daqui um tempo, né? Eu e a Gleice, o Arthur voltando aqui para passear aqui em Berlim, para visitar os amigos e esse trabalho que, no sentido não profético, né, mas agora que é só uma semente, daqui a um tempo vai crescer, vai virar uma hortaliça, depois uma árvore grande, né? E Deus utilizando vocês, né? Você agiu, mas as demais pessoas para ser uma fonte de bênçãos, né? Para as demais pessoas, né? Um lugar tão infértil, né? No sentido espiritual, né? Um lugar muito rico, mas muito pobre espiritualmente. Vocês, eu creio, né? Não estou falando no sentido de dar profetada, né? Eu acho que essas coisas são muito sérias, mas eu creio que Deus vai usar vocês e todo mundo aqui para semear esse terreno e levar a palavra de Deus a essas pessoas que estão carentes, né? Podem ter tudo em casa, tudo é muito bom, muito top, mas tem um vazio existencial, né? Tem uma carência enorme de Deus que elas tendem a preencher com coisas materiais, com coisas culturais, qualquer coisa feita pelo homem, mas aquilo só mascara, né? E também eu acho que assim, nem é uma questão de número, né? Se dobrou de tamanho, triplicou, quadruplicou, acho que eu vejo muito acho que Deus não trabalha assim, né? Deus pode levantar milhares de pessoas, mas talvez uma pessoa que se alcança, né? Tipo, esse clique que você fizesse, né? Então,
assim, eu fico muito animado, imagino assim, a gente, talvez daqui 3 anos conversando, falando lá no início, né, e agora, a gente nem tá aqui, tá em outro lugar, fazendo isso e aquilo, e foi mais, mas foi mais uma impressão, eu não entenda isso como uma profecia, não foi isso da parte de Deus, assim. Mas é isso. Se a gente olhar na história de Noé, ele não construiu a arca sozinho. A família dele ajudou. E se a gente aqui entender que a gente é um corpo, uma família, a gente vai entender que a gente está construindo essa arca. Então, eu acredito que a gente está construindo a arca, essa arca vai nos levar para um outro lugar. Que essa arca vai dar uma nova chance para essas pessoas. Eu mandei no grupo esses dias. Mais 50% das pessoas em Berlim moram sozinhas, cara. É um estado de solidão absurdo. Deus quer alcançar essas pessoas. Mas talvez ele precisa, para tirar essas pessoas da solidão, precisa de uma arca. E a gente está aqui construindo uma arca. A gente é uma frente de trabalho construindo a arca. Então eu acredito. Pode ser que, como eu disse, pode ser que Deus nos mande para outro lugar em algum momento, porque eu não vejo a árvore pronta. Mas é bom saber que aquela árvore está vindo e que ela vai dar fruto e sombra para alguém. Eu usei da sombra e comi do fruto de árvores que outros antes de mim plantaram. Vocês também. Os pais de vocês, os familiares, os pastores de vocês. Os frutos que vocês comeram e a sombra que vocês aproveitaram, não foi vocês que semearam a sementinha. Foi alguém antes. Então, eu falei uma vez, eu não sei quando a gente for embora, quantidade de pessoas, mas eu sei que a gente vai ter iniciado alguma coisa. Que no mundo espiritual, se já iniciou alguma coisa aqui, no mundo espiritual iniciou há muito tempo atrás. Então quando a gente sair daqui, o que vai estar acontecendo no mundo espiritual é uma coisa totalmente diferente. Eu participei de uma experiência que eu comentei rapidamente uma vez. Que Deus me levou para palestrar numa igreja. E pelo Espírito Santo eu sei que aquilo lá foi o que abriu o meu ministério para todo o resto que aconteceu na minha vida. Porque sem aquilo lá, eu nunca teria estado com aquele grupo na sala com o profeta que me falou que eu ia vir para cá. Então eu creio que certas coisas são liberadas e eu acredito que Deus liberou já alguma coisa sobre nós, sobre essa terra. Eu acredito. E às vezes Deus te abençoa, não é com propósito, assim, só para te ver feliz, ou com bem-estar, ou com a família bacana, né? Eu tava conversando com a Gleice hoje de manhã sobre aquele demoniado gadareno, né? Que ele foi abençoado porque foi libertado daquela legião de demônios, mas após isso, ele quis ir com Jesus, mas não, pregai aqui no seu local. Então ele pregou na Decápolis, né, que eram 10 cidades, e foi uma ferramenta de Deus para abençoar aquele povo, né, aquele local. Apesar da incredulidade com relação a Jesus, que eles mandaram Jesus embora, né, estavam mais preocupados com os porcos, mas eles, a princípio, pelo menos ouviram aquele homem, né, e ficaram admirados por aquele homem que tinha recebido tamanha bênção, né, tamanho milagre. Né. Eu creio que Deus, assim, trouxe aqui para a Alemanha, realmente para talvez trazer algumas coisas aqui que vocês estão tendo, talvez seria mais difícil no Brasil, mas ao mesmo tempo, além de te abençoar, você acaba sendo um meio para abençoar outras famílias, já está fazendo isso, né? E isso acho que é muito difícil, né? Porque a gente às vezes é meio afobado, a gente quer fazer muito rápido, não estou vendo crescer tão rapidamente, mas também às vezes, não, vou deixar na mão de Deus, né? Então, também ao contrário do que você falou, é muito mole, deixa, não trabalha, então assim, eu sempre pedi sabedoria a Deus na direção para ter o time certo, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que orar, continuar orando, na verdade, né? Para esse trabalho sempre frutificar, crescer e assim, só de, você citou, né? Tem 50% daquela notícia da Deutsche Welle, que tem 50% das pessoas que são sozinhas aqui na Alemanha. Mas, mesmo sem tirar o contingente de alemães, né, que é a maioria, obviamente, mas só de brasileiros, todo brasileiro que tem aqui, que estão assim, alguns, um ou outro que estão de igreja, muitos estão assim, meio perdidos espiritualmente. Creio que só nesse grupo tem muita coisa sem ser trabalhada e acho que podemos sim alcançá-los e levar o evangelho a essas pessoas que já conheceram a Jesus e hoje estão meio parados, meio acomodados, ou que talvez nunca conheceram a Cristo e vão ter a oportunidade através de
algo que não diferente, né? Não tem placa de igreja, não tem ninguém te pedindo dinheiro, nada disso, mas porque essa visão que eles têm de igreja, mas depois quando eles souberem que a gente tem para oferecer o amor de Cristo e não esse clichê evangélico, eu acho que elas estavam mais abertas para a Espírito Santo trabalhar. Né? Galera, a gente precisa orar de maneira mais constante, porque a gente percebeu que se tem uma maneira de desestabilizar alguém que é pai e mãe, é filho. A gente percebeu que isso com as nossas crianças. E sabe por que eu disse que eu creio que alguma coisa foi liberada já? Porque quando a gente é atacado é para nos parar. E se é para nos parar, é porque alguma coisa, a partida já foi dada. Se a gente nem partiu ainda, para que nos parar? Então a partida foi dada. E a gente já foi atacado naquilo que mais pode nos estabilizar com os nossos filhos. Então a gente precisa ser mais consistente, mais constante na oração para os nossos filhos. Uma coisa que eu escrevi no grupo, que eu vou começar a trazer com mais consistência para a gente também. Obviamente que é voluntário, mas faz parte do que eu acho que Deus espera que se faça aqui nessa célula. Então a gente vai precisar levantar os nossos estudos, a gente vai precisar, por exemplo, jejuar. As mulheres já comentaram disso, eu já tinha comentado isso com a Gil, vem no grupo delas para jejuar pelas crianças, jejuar antes de ir para o encontro de mulheres. A gente viu que isso é uma necessidade, não uma opção. Então em alguns dias vocês vão começar a ver que eu vou estar puxando algumas coisas para a gente fazer, e uma delas é jejum. A gente precisa. Fala. Fazendo um comentário. A gente, né, a gente ficou comentando sobre essa questão das crianças que foram todas juntas e o negócio não cessava, né? Terminava uma coisa, começava outra. O Benjamin custou pra sair também. E por fim, eu acho que quando todo mundo entendeu que realmente o negócio era espiritual, e principalmente toda vez que tinha um encontro, mesmo que nos encontros de mães ainda a gente faz uma oração inicial ali, e ainda geralmente só somos nós, né? Mas eu acredito que uma vez que a gente está se colocando à frente para entrar numa batalha, né, de levar Cristo para as pessoas, o inimigo começa a lançar também as coisas sobre nós. Então, eu acho que a gente precisa dar uma revisada na vida, fechar todas as brechas, né? Porque às vezes é uma coisa, pode ser coisa simples, né? E eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela até falou assim, Gabi, vigia muito, né? Vocês têm criança, eu estava conversando sobre isso, e ela me lembrou do versículo, ela falou assim, olha, os olhos e os ouvidos são a janela da alma, então toma cuidado até com aquilo que vocês veem, né? Às vezes pode ser uma coisa simples, mas o mundo espiritual é muito sério, então eu acho que não é levando tudo para o lado espiritual, mas a gente precisa ser espiritual também nessa situação. E o mundo espiritual existe, a gente sabe disso, não adianta a gente ficar fingindo que não existe. E para isso, a primeira coisa que eu também acho que é começar o jejum e ter mais tempo, né, de oração, de buscar a palavra mesmo, porque se a gente não estiver pronto, a gente acaba apanhando, né? E a gente não tá aqui pra isso, não. Então aqui pra poder bater no diabo, mas pra isso a gente precisa estar pronto mesmo. E não só os nossos filhos, mas o nosso casamento também, principalmente porque aqui são grupos, né? A maioria que tá grupo de casal, então eu acho também que a gente tem que colocar no casamento da gente também, os filhos, né? Principalmente porque as mulheres estão indo, então eu acho que o máximo que puder ficar é o melhor. Por isso que até, uma das coisas que eu comentei, é torre de oração. A gente vai precisar organizar isso. Como eu falei, eu sim levo essas coisas muito a sério. E se quer desestabilizar a gente, como eu falei, é mexer com os nossos filhos, e isso foi feito. O diabo, ele sabe a palavra tão bem quanto Deus. Ele conhece a palavra tão bem. Ele desafiou Jesus baseado na palavra. Olha, eu fico pensando que audácia, eu fico pensando, eu numa situação, a mesma coisa que ter um piá desse tamanho e vir me desafiar no meu trabalho. Falar, não sabe fazer o teu trabalho, deixa que eu faço pra ti. Uma criança de 4 anos. Fico imaginando a audácia. Se ele desafiou Jesus Cristo com base na palavra, por que ele não vai desafiar a gente? E aí é onde entra aquilo que a gente chama de legalidade.
aquela brechinha que a gente deixou passar, ela vira legalidade. Óbvio que Deus é tão bom que Ele não vai deixar uma brechinha pequena tomar a nossa saúde, a nossa vida, tomar tudo de nós. Mas existe sim legalidade. Em maior ou menor nível isso vai nos atingir. Então essas brechas a gente tem que fechar constantemente. Como a gente peca todo dia a gente abre uma brecha nova. Só que a gente não fechar as brechas que estavam abertas antes, começa a ter brecha demais aberta. E brecha demais aberta se torna uma entrada grande. Coloca tudo junto, vira um buraco. Então a gente precisa fechar. A gente precisa ter mais consistência. Por isso que eu fiquei até pensando se não fui um pouco duro assim na maneira de colocar que a gente tem que fazer algumas coisas que tem que fazer. Mas não tem outra forma. Eu queria ter o atalho. Eu falei sobre o atalho hoje. Eu queria ter um atalho, mas não tem atalho. Eu acho que oração e jejum. Porque a gente não pode ficar só enfeitando as coisas, precisa ter uma posição mesmo, né? Eu tô falando assim por mim, né? Não tô falando por ninguém não, né? Cada um sabe de você. Mas eu conversei com o Gabriel, a gente tem que conversar sobre isso. E é uma coisa que a gente realmente entendeu é que 2020 acabou, não tem essa mais de vou de vez em quando, vou ler a palavra de vez em quando, vou ler de vez em quando, só quando tá apertado. Se a gente realmente está falando que a gente quer fazer algo pro Senhor, não adianta, a gente precisa tomar uma posição séria mesmo, de disciplina com as coisas. Eu não sou uma pessoa disciplinada assim, mas eu preciso me tornar mais disciplinada, porque depois que aconteceu isso com as crianças, aí a gente consegue ver. Esses dias eu até vi um pastor comentando que ele e a esposa sempre que viajam, eles chegam num hotel ou numa casa, eles sempre oram antes, só que aí eles estavam na casa, e chegaram na casa, oraram na casa, na hora que eles foram jantar, o filho dele falou, o filho de 3 anos, falou assim, pai, o homem mal tá querendo me bater, ele tá ali. E aí ele falou, não, nós já oramos, né? E ele falou que foi lá, pegou, ungiu a casa de novo, e aí ele falou exatamente isso, ele falou assim, o diabo vai em qual que é o mais frágil da sua casa, quem tá mais frágil, né? E os nossos filhos são frágeis, né? Então, eu só tô reforçando, que eu também acho que a gente precisa começar algo logo. Amém. Então a gente precisa orar hoje. O Jonathan pediu pra gente orar pelo Ben. A gente precisa orar pelas nossas crianças. Aos 11 meses, é isso que estava faltando. E também tem uma galera da igreja que vive lá em Dubai. E eles estão muito preocupados com a tensão que está na região por questões de guerra. E eles pediram pra gente orar também. Então também quero orar para eles. Bem, galera, vamos lá então? Amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, nos colocamos em oração diante de Ti, espiritualmente prostrados aos Teus pés, Pai, reconhecendo o nosso lugar, a nossa posição, reconhecendo a dependência que temos em Ti, Senhor. Reconhecendo que com a força do nosso braço, nós não defendemos nem a nós mesmos, quem dirá a nossa família, os nossos filhos. Por isso declaramos a nossa dependência de Ti. Por isso declaramos, Senhor, que apesar de nós mesmos, apesar dos nossos pecados, nós precisamos da Tua graça renovada todos os dias nas nossas vidas. Queremos, Pai, levantar nossos escudos. Queremos, Senhor, invocar a Tua presença aqui, clamando, intercedendo pelas nossas famílias, incluindo, Pai, aqueles que não estão aqui conosco hoje, mas que fazem parte desse grupo, ou que estão em contato com a gente, Senhor, que em algum momento vão fazer parte. Eu te peço, Deus, que o Senhor interceda, que o Senhor venha a intervir em todo esse levante maligno, Senhor, contra as nossas vidas e principalmente a vida dos nossos pequenos, nossos filhos, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão, Senhor, por todas as brechas que deixamos no mundo espiritual, pela falta de amor por Ti, pela falta de amor ao próximo, pelos nossos próprios pecados, por sermos condescendentes com o pecado que está ao nosso redor. Nos perdoa, Pai, eu te peço.
Derrama o teu sangue, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, nos lavando de tudo isso. Nos tira, Senhor, da lama que é o nosso pecado, o pecado deste mundo, o pecado dessa cidade que nós vivemos. Eu te peço, Senhor, que essas brechas sejam fechadas. Som do nosso coração e nos mostra onde está o nosso pecado, onde está o nosso erro. Nos mostra, Senhor, nos revela, assim como o Senhor trouxe revelação a Noé. Traz revelação a gente, Senhor. Para onde precisamos colocar a nossa atenção. Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser consertadas. Nos revela, Senhor, nos traz a ciência. E eu te peço, Senhor, eu te rogo, um grupo aqui como corpo, como igreja de Cristo, protege os nossos filhos, Senhor. Protege, Pai, nossas crianças, não permita que sejam tocadas. Não permita, Pai, que sejam tocadas. Não permita que o inimigo use elas, Senhor, para trazer instabilidade, trazer insegurança, para tentar nos amedrontar, Senhor, tentando parar o avanço do Teu reino. Que isso não venha se tornar uma ameaça, Senhor, mas venha se tornar uma razão para orarmos e jejuarmos e buscarmos mais e mais a Tua presença e nos santificarmos e olharmos com mais profundidade, mais atenção para o nosso próprio coração, entendendo o nosso pecado e nos arrependendo, perdoando e sendo perdoados, Senhor. Eu te peço, Pai, libera no mundo espiritual aquilo que precisa ser liberado. Anjos específicos, Senhor, que a Tua Bíblia diz que estão à nossa disposição. Eu peço a Ti agora, Senhor, anjos específicos, ao redor de cada casa, cada família, e que nossas crianças não possam ser tocadas novamente, Pai, por isso te rogamos. Eu te peço, Senhor, pelo Benjamin, que se recupere, o Senhor sabe das preocupações dos seus pais. Eu intercedo aqui por ele, Pai, pedindo que toda a cura seja liberada, que todo conforto e sabedoria para os pais, para lidarem com situações assim de saúde, sejam liberados também sobre a vida deles. Cuide e conforta, Senhor, aquela família em nome de Jesus. É com muita alegria, Pai, que hoje vamos celebrar os 11 meses do Arthur. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos, como corpo, como família, como igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou aqui juntos, nesta sala, hoje, outros dias, e caminhamos juntos hoje, te buscando. Por isso, Senhor, abençoamos a vida do Arthur. Pedimos que o Senhor libere todas as bênçãos que o Senhor separou para eles e que estão hoje no céu, aguardando, Senhor, para virem sobre ele. Protege sua saúde, seu discernimento. Começa, Pai, a cuidar dos seus passos a partir de hoje. Que ele venha, Pai, andar segundo os teus propósitos no momento certo. Venha ser revelado aquilo que o Senhor quer, qual é a arca dele, Senhor. Que ele permaneça nos seus caminhos, com saúde, com sabedoria. E que seus pais sejam inspirados todos os dias pelo Teu Espírito Santo na criação dele. Te oramos também, Senhor, para aquelas pessoas que estão naquela região, temendo a guerra, temendo coisas horríveis que podem acontecer, que são nossos irmãos em Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que a eles também seja dada revelação. Assim como Teu Filho Jesus Cristo e os apóstolos saíram de uma cidade a outra por causa dos riscos, se essa for a questão, se essa for a situação, que seja revelado a eles, Pai. E não seja tardio. Considera, Senhor, a capacidade que eles têm de entender os Teus sinais, a Tua palavra, e faz isso claro. No meio tempo, Pai, eu te peço que seus corações encontrem conforto em Ti, sua fé não seja abalada, seus anjos estejam na volta, protegendo todo o ataque que queira abalar ainda mais sua fé. Que eles jamais esqueçam que Tu és o Senhor dos Exércitos. Te apresentamos, Pai, todo alimento que será compartilhado aqui hoje. Pedindo a Tua bênção, que ele seja purificado, santificado, que nos faça bem. E traz ao nosso coração, Senhor, um amor latente de alimentar o nosso próximo. Seja com o alimento como vamos comer aqui, seja com o alimento
da tua palavra, mas que esse fogo queime no nosso coração. E que assim como hoje estamos nos alimentando em todos os sentidos, possamos trabalhar em favor do teu reino para que mais pessoas sejam alimentadas também. Mais alguma oração? Alguém quer pedir? Assim então, Senhor, te entregamos nesse momento, louvando o teu nome, te honrando, te exaltando, porque tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, tu és santo, tu és o nosso Deus e será para sempre. Louvado seja o teu nome. Amém.